A todos bom dia. Agradecer aqui ao Antônio Neto, que é um Midas da área sindical. Está profissionalizando esse trabalho, né? Até porque não tem mais espaço para aventura. Tudo tem que ser estudado, calculado. E em casa de esperto, pato dorme com o olho fechado e outro aberto. Nós temos muito esperto hoje nesse Brasil, né? Pois bem, mas vejam só. Em 82, eu me graduei. Em 82, é um dia desse, né? A maioria aqui não era nascido ainda. O Neto não era nascido, né, Neto? Em 82. Aí disseram, rapaz, tem um concurso aberto acolá. Eu era bancário do Banco do Estado do Ceará. Vai ter um concurso aberto acolá. Encerra hoje a inscrição, corri. Cheguei lá, o menino, onde é que a inscrição aqui do concurso? Disseram assim, rapaz, é ali. Pega debaixo daquela escada, acolá é para lá. Cheguei lá como um doidinho assim. Ei, é aqui que se inscreve para o concurso? É aqui mesmo. Você quer escrever o quê? Para servente, para tal? Eu disse, não tem um para juiz? O cara soltou a caneta e deu uma gargalhada, né? O que tu acha, fulano? Falou para o colega dele lá de mesa. O outro era mais educado. Disse, não, mas tem também para técnico judiciário, para assistente e tal. Eu disse, mas não tem um para juiz também? Ele foi subindo, mas tem também para oficial de justiça, tem analista judiciário. Eu disse, mas não tem um para juiz, rapaz? Ah, mas você sabe, isso é uma vaga. Assim como quem dissesse assim, essa aí já tem dono, né? E eu disse assim, mas quem sabe se não aparece a segunda vaga? Então eu disse assim, eu vou me inscrever para concorrer para a segunda, já que a primeira tem dono só. Quem sabe tu pinta a segunda? Rapaz, vai. Eu fui o primeiro colocado desse concurso. Mas, pois bem, aí chego lá para decidir. Primeiro dia eu pensei que o juiz ia me colocar do lado dele, né? Ensinando as coisas. Ele só fez, ô Metãozinho, que bom que você veio. Eu tinha estagiado lá no semestre passado. Que bom que você veio para cá. Eu estou precisando até resolver um negócio ali no banco. Você assume logo essas audiências aqui. Me deixou enfiado na mesa de audiência e se mandou. E eu fiquei olhando para um lado e outro, meu Deus do céu, e agora? A secretária disse, como é que você quer que faça a ata? Eu digo, ata é aquele bichinho de come assim, né? Escaroçando na boca. Aí eu disse, faça do jeito que a senhora é acostumada a fazer. Aí, o advogado, doutor, eu quero interceder, requeira. Anote o requerimento do novo advogado. Outro, se eu quero impugnar, impugne. Anote a impugnação. Pronto, está requerido, impugnado e agora decisão, né? Decisão. Será decidido oportunamente. Você acha que eu ia entrar naquela fogueira daquela hora? Aí eu achei que eu me saí bem, sabe? Aí criei coragem para a audiência seguinte. Eu digo, olha, isso aí eu já tirei de letra. Aí criei coragem para a seguinte. Mas o que eu estranhei, daqui a pouco eu vou despachar. Uma pilha de processo desse tamanho que me deram para despachar. A gente media pela janela, foi uma janela de processo, era assim daqui para baixo. Eu fui olhar, execução besta de R$10, como se fosse hoje, né? Traduzindo para hoje. R$10, R$5, R$15. Eu só coloquei um despacho assim, todos eles padrão. Trata-se de uma execução antieconômica, que não vou movimentar a máquina pouco para isso, arquivos. Extingo a execução, arquivos. Quando o titular chegou da rua, olhou, Betãozinho, você tem muita coragem, viu? Eu acho que você fez certo. Eu não tenho essa coragem, mas eu acho que você fez certo. Mandei arquivar a pilha de processo. Eu ia botar oficial de justiça na rua para dizer que... Aí começou a minha confusão bem aí. Que eu já cheguei modificando os procedimentos, mas não foi, é porque eu vinha estudando a teoria, que eu cheguei aplicando, né? Aí por causa dessa minha decisão, foi que a Receita Federal foi provocada, o tribunal tomou conhecimento e tal, e a Receita Federal adotou aquela resolução que não executa até valor tal. Pronto, partiu da minha decisão. Recém-chegado, recém-chegando, né? E aí,
pinta a história de demissão nas estatais. Eu comecei a dizer, não, olha, o setor privado pode demitir na hora que quer, porque ele é o dono, ele é o proprietário. O setor público não pode, porque o gestor não tem nada a ver com a propriedade. Ele está administrando uma coisa pública, ele está lá passageiro, né? A gente do poder é passageiro. E mandava reintegrar o pessoal. E essa questão gerou muita polêmica, o Tribunal Superior chegou a ser provocado e chegou até a sumular em contrário. Não. Aplica-se às estatais a mesma regra do setor privado com relação às demissões. Não precisa motivar, é só dizer, passe nos recursos humanos e receba o carimbo no traseiro. Era só isso. E eu dizia, mas se não tem juízo não, para jogar uma cadeira velha fora que não presta, você não pode simplesmente atirar no caminhão do lixo, tem que abrir um procedimentozinho para dizer para onde foi aquela tralha. Agora, para uma pessoa humana, não precisa dizer nada, é só mandar embora. Está errado. Aí veio a Constituição de 88. Digo, agora sim, agora está protegido. Aí comecei a decidir assim também. O Tribunal Superior reformar, porque disse, não, continua a mesma regra, não alterou nada. Eu digo, mas vocês não estão lendo o 37? Diz que é preciso motivar decisões e tal. Não, mas está lendo o 173. Mas tem que ler a Constituição inteira, você não pode aplicar separado em pedaços. E reformava e sumulou e eu continuei julgando contra. Quando eu fui para o Piauí, pessoal, para criar o Tribunal do Trabalho do Piauí. Então, o TRT do Piauí, o Ministério Público do Piauí, foram originados de um projeto que eu elaborei, trabalhei, Câmara, deputado, tudo, Senado, até arranjar dinheiro para instalação. Eu fui o autor daqueles projetos. E o tribunal encampou essa minha tese, que eu já trazia para a primeira instância. Insistimos. Quando foi, há 5 anos atrás, a matéria chegou ao Supremo. E o Supremo Tribunal Federal reformou as decisões do TST e para restabelecer a decisão do TRT do Piauí. Né? E deu repercussão geral, ou seja, obrigando para o Brasil todo. Para o Brasil todo, para os 3 poderes. Brasil todo, os 3 poderes nas 3 esferas da federação. Aí daí para cá, se você abrir o site Supremo, necessidade de motivação para demitir nas estatais, você vai ver, já tem mais de 1000 julgados depois disso, e o precedente é o Piauí. O Supremo usa os precedentes, né? O primeiro, pi, que é exatamente o acórdão do Piauí. Então, graças a isso, o Banco do Brasil está cortando aí 18 mil cargos, Correio mais 10 mil cargos, Caixa Econômica mais um monte de cargos, mas nenhum por demissão, né? Tudo por PDI ou PDV. E ninguém sabe por quê que não estão demitindo. O Banco do Brasil também sabe. É isso aí. Né? É porque tem uma decisão que eles dizem que é do Supremo. O Supremo só fez chancelar a decisão do TRT do Piauí. Né? Graças a isso, todos os trabalhadores das estatais do Brasil estão protegidos contra a despedida arbitrária e sem justa causa. Tem que abrir um processinho, motivar, por que está pondo para fora. É porque está feio demais, eu não aguento ver essa pessoa. Tem que ter um motivo, né? Porque está lindo demais, tem que ter um motivo para demitir. Num processo onde se assegure a ampla defesa. Mas, olha, a precarização do trabalho é o assunto de hoje. E eu estava vendo na lei 13.419, aí colocaram 4.419. De um colega nosso, foi um fungo que deu no computador. Ele disse, é um fungo. Negócio de vírus, né? Ele disse, deu um fungo no meu computador. Aí traduziu errado o texto. Mas, por bem, essa lei traz que a terceirização agora é generalizada para todas as atividades. E a terceirizada pode subterceirizar. Olha só, isso é coisa mais horrível, né? A terceirizada pode subterceirizar.
Ela contrata um serviço e, como ela não tem pessoal para fornecer, ela pode subcontratar outra. Vejam que isso aí vai dar, né? Que isso aí vai dar. Me preocupa muito também a PEC 300, que está correndo bem de fininho, bem de mansinho, que vai restabelecendo a jornada de trabalho de 10 horas, vai encurtar a prescrição trabalhista para 3 meses, 3 meses a prescrição trabalhista, na vigência do contrato só 2 anos. Então, a tendência, eu não sei onde é que esse pessoal quer chegar, não. Acho que está querendo mesmo que ele volte para a escravidão, né? Está bom de ressuscitar o navio negreiro, né? Que agora não é mais por cor, é pelas condições que a pessoa vive. Navio negreiro. Está bom de restabelecer logo. Não sei onde é que esse pessoal está querendo, como diz a gente que era minha, está querendo pisa. Está frescando muito, está querendo apanhar. Né? Estão abusando do brasileiro. Olha, semana... Eu até perguntei que se estava pegando aqui a internet para abrir a página do Tribunal do Trabalho do Piauí. O Tribunal do Trabalho do Piauí tem se revelado como um tribunal top de linha, né? Top de linha e proativo, e sempre abrindo os precedentes nacionais. Tudo começa lá. E semana atrasada, houve lá um julgamento que resultou na condenação do Banco do Brasil em 5 milhões de reais por danos morais estruturais. Coincidentemente, no segundo grau, esse julgamento caiu para mim, a distribuição, para mim. Eu fui o autor desse julgamento em segundo grau. A ação é proposta pelo Ministério Público. E o que é? 2011, volta de 2010, 2011, a Telecom francesa deu uma pressão tão grande nos funcionários que houve, nesse período, mais de 60 suicídios. Mais de 60 suicídios, fora os outros adoecimentos. Né? Depressão, internação, alcoolismo, separação. E o presidente foi afastado, Telecom foi afastado, e alguns dirigentes foram processados criminalmente pelo Ministério Público da França. Respondendo criminalmente. Ou seja, uma providência tem que ser tomada, né? E aqui no Brasil, o setor onde ocorre mais suicídio é o setor bancário. Setor bancário. E no setor bancário, tem uma psicóloga aqui, para fazer uma conferência na internet, ela compara o Banco do Brasil à Telecom francesa, em desgaste psicológico dos funcionários. Né? E o suicídio deles é tudo muito parecido, com a gravata no banheiro da agência e deixando um bilhete mais ou menos parecido para a família, recomendando à família. Né? Amo vocês, mas não aguentei a pressão. Pois bem, então chegou lá no Piauí um superintendente que desenvolveu um programa tal, que os gerentes tinham que atingir aquela meta, e o que não atingisse sofreria retaliação, descomissionamento, transferência para regiões que não lhe interessava. Enfim, houve uma pressão muito grande. Nesse período, vários gerentes pediram de baixa do cargo, outros se aposentaram, e muita gente foi para licença médica. E a doença, transtornos mentais, os transtornos mentais, em consequência do trabalho, são hoje no Brasil a terceira causa de afastamento de licença médica. São os transtornos mentais decorrentes do trabalho. Ou seja, essa doença silenciosa que a gente não vê, mas quem sofre, sente. Né? Essa que é a perigosa, a doença silenciosa, que leva ao alcoolismo, à depressão, às cefaleias, a todo tipo de doença que colocaram no pacote, síndrome de burnout, né? Burnout,
uma série de coisas se colocou nesse pacote. E uma série de outras coisas, de outras doenças que ninguém coloca aí, mas vem daí. Né? Todas as doenças nervosas poderão vir daí. E o setor bancário estava sendo muito atingido e o do Brasil, um deles. Então, o Ministério Público promoveu a ação e o TRT Piauí julgou agora, condenando o banco por assédio moral e estrutural. Ou seja, não é um chefe, é um assédio que vem da própria estrutura, da política toda. Isso deve dar uma repercussão grande aí. Pois bem, outro caso que julgamos recente, envolvendo Pão de Açúcar, lá, Piauí, que não estaria cumprindo os horários de descanso e os ritos de prorrogação de jornada. Então, o Ministério Público também acionou e ele sofreu também uma condenação por danos morais, por ofensa às regras de saúde e segurança do trabalho. A Transnordestina Rede Ferroviária, aí é que eu venho trazendo que a reforma trabalhista, pessoal, é uma cobra, uma serpente, chega de fininho, de mansinho, como quem não vai causar maior transtorno. Mas o efeito é extraordinariamente grande. A gente não sabe nem onde vai chegar esse efeito, né? É muito grande, é muito sutil a chegada. Se fosse uma bomba jogada assim, muita sutileza, mas ao explodir, ninguém vai saber o tamanho do efeito. Foi trabalhando essa matéria que eu fiz um estudo para eu toda a vida ir lá buscar. Aí eu faço o estudo para quando eu precisar, eu não estar pesquisando tudo de novo. Eu peguei o Tratado da Ação Rescisória do Pontes de Miranda, que é o autor mais difícil que tem no Brasil, e traduzi todinho, sabe? Quando eu preciso de uma citação do Ponte de Miranda, eu abro lá e já está lá, né? Pronto. Não precisa eu estar abrindo o livro de novo, pesquisando nada, tudo lá. Então, eu fiz um estudo dessa lei, dissecando bonitinho, para mim mesmo. Quando eu terminei esse estudo, eu achei que devia socializar. Mostrei para a editora LTR, não, isso está bom demais, vamos publicar. E resultou no livro, que é o livro sobre a reforma trabalhista, né? Foi o primeiro lançado nesse assunto, e simples demais, exatamente para não complicar a leitura, né? Porque ninguém sabe o que vai dar, você não pode complicar a leitura. Isso é mais para o futuro, olha. É esse aqui, a reforma trabalhista, né? Está sendo hoje o livro mais badalado do Brasil. Hoje era para eu estar em Rondônia, mas como engarrafou com o daqui, eu gravei um videozinho para eles lá. Apresentando esse livro, um juiz lá está promovendo um evento como esse, e disse que na inscrição lá todo mundo ganhou o livro, né? Promovido pelo evento. O livro para cada um. E vou estar na próxima no Maranhão, no fim desse mês vou estar no Rio de Janeiro, na Escola Judicial do Rio, e em seguida na Escola Judicial aqui de Minas, né? Ainda nesse mês. Aí já em outubro eu começo de novo, Brasília, Espírito Santo, na sequência desses convites. Mas, pois bem, essa lei chegou tão sutil que a gente não sabe onde vai dar. E o que me chama a atenção é que acho que nós vamos ter que correr, viu, Neto, para a defesa dos direitos humanos, direitos fundamentais. Então, que era aí que eu ia chegar, uma coisa chamada dano existencial. Dano existencial. Tem gente que acha que dano existencial é ele ter nascido. Não deixa de ser também alguma hipótese, né? Depende do que a pessoa se achar. Mas, pois bem, o dano existencial, nós já aplicamos a condenação da Transnordestina por dano existencial. Num caso, os trabalhadores do trem, que faz o transporte Fortaleza até São Luís, de combustível e outras coisas,
é muito lenta a viagem, leva vários dias esse trajeto. E aí o que eles fazem refeição e a necessidade fisiológica no mesmo ambiente. Não tem banheiro, nem tem refeitório. Ali eles usavam o tradicional saquinho de plástico para depois adubar a mata ali vizinha. E também na hora da refeição era o mesmo espaço físico. Veja as condições de trabalho, né? de um ser humano. Sem o ambiente para se alimentar e sem o ambiente para se desalimentar. Como diz o João Grilo, o ambiente para descomer. Descomer. Não é? Pois bem, então a gente teve que aplicar uma condenação por descumprimento das regras ambientais, do meio ambiente do trabalho. O meio ambiente de trabalho, vocês sabem, é o físico e o psicológico, o emocional. O ambiente de trabalho tem que ser íntegro, né? Íntegro do ponto de vista físico, ou seja, iluminação, temperatura, tem que ser íntegro, condições de poeira, de odor, para não causar doença. E o psicológico, ou seja, um tratamento humano, para que tudo ocorra bem. Porque o desgaste de uma pessoa no ambiente de trabalho degrada o ambiente todo. Porque todos os colegas sentem aquele ambiente, né? Por o fulano que está sendo maltratado, todos sentem. E abala a produtividade de todos. Então o ambiente tem que ser sadio. E teve um lá que pediu, requereu condenação da empresa em danos existenciais. O que ele alegou? Alegou que a empresa, desde ele muito jovem trabalhando lá, já tem mais de 50 anos, já é quase da minha idade, eu já sou quase da idade dele, já tem quase 50 anos, ou mais de 50 anos, aí ele diz que sempre foi forçado de maneira assim, não é acorrentado, né? A trabalhar em jornadas extenuantes. Jornada extenuante, e que ele diz que não acompanhou o crescimento dos filhos. Não teve uma vida familiar regular, porque já chegava cansado para dormir e saía ainda com sono para trabalhar. Né? Chegava cansado para dormir e saía com sono para trabalhar. E não teve as folgas necessárias. Então, é isso. Causou na vida dele um prejuízo às suas expectativas. Esse trabalhador não pôde se aperfeiçoar. E por não ter podido se aperfeiçoar, não melhorou de posto. Entendeu? Porque ele não pôde se aperfeiçoar, não melhorou de posto. Ia morrer, como diz o outro, como o cachorro, morre latindo. Ele não passou de pato a ganso, porque não pôde se aperfeiçoar. Ou seja, é um prejuízo à existência dele. Prejuízo à existência, não acompanhou sua família, não acompanhou a saúde dele, ficou debilitada, não tratou direito. Não se preveniu das doenças. Então ele requereu a condenação por dano existencial. E nós acolhemos, porque pelo tipo de trabalho que a empresa exigiu dele, frustrou os seus projetos mínimos de vida de uma pessoa normal. Mas eu estou citando esse fato, porque eu lendo essa lei, eu até aconselho os empregadores, olha, não vão abusar dessa lei. Porque tem outra por trás dela que é maior e mais poderosa. Se vocês abusarem dela, poderão sofrer os efeitos da outra. Qual a outra? Exatamente a de direitos humanos. Está lá. A Constituição brasileira acolheu. Toda a Declaração Universal de Direitos Humanos está incorporada à Constituição brasileira. É direito positivo brasileiro.
Então, se a empresa abusar disso aí, abusar da hora extra, abusar das más condições de trabalho, aí vai cair bem nesse dano existencial. Poderá causar dano existencial, poderá causar dano ambiental do trabalho, poderá causar o dano físico pelo adoecimento. A responsabilidade está lá, no artigo 187 do Código Civil. Todo aquele que causar um dano a outrem, moral ou material, é obrigado a reparar. Então, eu estou dizendo que nós não vamos ficar de olho só na lei trabalhista. Porque a lei trabalhista veio para proteger. É uma lei especial que foi urdida, foi imaginada, foi concebida para proteger os trabalhadores. Ou seja, uma lei especial. Logo, ela não pode ser pior do que a lei do direito comum. No momento que a norma do direito comum for melhor para o trabalhador, é ela que nós vamos buscar. Por quê? Antes do Zé ser operário, o Zé é cidadão. Então, se o advogado perceber que o direito do Zé, pela lei trabalhista, vai ser menos vantajoso do que o direito do cidadão Zé, ele vai pela lei do cidadão. Porque toda vida que uma lei especial, que veio para proteger, ficar pior do que a lei geral, todo cidadão tem direito de reivindicar o direito da lei geral. Entendeu? A outra coisa que nós temos que olhar com o olho bem graúdo, bem enorme, é o artigo 9º da CLT. Artigo 9º da CLT. Veja que o legislador, pela pressa que ele estava, ele não revogou a CLT e fez outra, como fez com o Código Civil, como fez com o Código de Processo Civil. Se você ler a explicação do Miguel Reale no Código Civil, ele diz, olha, eu não estou mudando quase nada no direito civil. Esse direito está chegando numa ordem estabelecida, que ninguém vai mudar. Eu não estou mudando nada. O que está sendo mudado neste código é uma nova ordem de valores que se está implantando. O texto em si é quase o mesmo do anterior. Mas o que ele estava fazendo um código novo, porque estava mudando a ordem de valores, que no outro era o individualismo. Neste é a solidariedade, é o coletivismo, né? É a regra de justiça em vez da regra pura de direito. Ele repete a palavra boa-fé e má-fé mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. Ou seja, ele tentou mudar uma estrutura ética do código, não foi o texto. Mas o que eu estou querendo dizer é que nessa reforma trabalhista, pela pressa que o legislador teve, ele não revogou a CLT. Logo, ele ancorou a reforma na carcaça da CLT. Consequentemente, a estrutura do direito é o da CLT. Os princípios de direito de trabalho ficaram preservados. Porque ele não mudou a ordem de valores, que é a estrutura básica da CLT, que é o princípio da proteção. A CLT não usa meia palavra, não usa eufemismo, quer dizer, da proteção do trabalho da mulher, da proteção do trabalho do menor, da tutela geral do trabalho, da tutela especial do trabalho, não usa meia palavra, né? Então, essa estrutura foi mantida. A definição de emprego está no artigo 3º. Não importa o que você escrever. Porque papel, bicho sem vergonha, aceita tudo. A CLT define pelos fatos.
pelos fatos, né? Expressos pelos atos, né? Expresso pelas palavras, expresso pelos atos. Então, caracterizado aquilo ali, pessoalidade, subordinação, não pessoalidade de salário, é emprego. Aí fizeram uma regra no 442, né? Para dizer que quem contratar como autônomo é autônomo mesmo. Olha, não vale. Se tiver com as características do terceiro, é emprego. Não adianta que escreva no papel. Até porque o artigo 9º ficou de pé. O que diz o 9º? Né? É que qualquer ato tendente a desvirtuar a aplicação da lei de trabalho é nulo. Não vale. Não vale. Então, está de pé. O princípio da irrenunciabilidade. Da irrenunciabilidade. O trabalhador não pode renunciar a direitos mínimos. Ele pode renunciar a direitos renunciáveis. Tem o vale transporte, você quer ou não quer? Eu não quero. Por que você não quer? Coloca lá na fichinha porque ele não quer. Renunciou. A empresa fornece alimentação. Não quero alimentação, não. Minha casa é bem aqui. Não quero alimentação. Mas no mais ele não pode renunciar. Livre negociação direta lá, sim. Negociação não se confunde com renunciação. Não é isso? Eu não posso fazer uma alteração no meu contrato para perder direito. Se perder direito, cai na regra do 468. Está de pé. Estou mostrando a você que a carcaça foi mantida, né? Então, toda a interpretação desse direito novo tem que ser feita em cima do direito comum, porque eu gosto de dizer, viu, Neto, eu gosto de dizer que no princípio é o caos. Interpretar é pôr em ordem. Legislar é atividade empírica. Pragmática e imediatista. Chega, vamos acabar com a chikungunya, com a dengue, com tudo que for dessa área aí. Como é que nós vamos acabar? Baixa um decreto, está terminantemente proibido o ingresso do mosquito Aedes aegypti nesse município. Essa é a lei, pessoal. Fazer lei é isso. Será que vai resolver? Se não puser os barrufadores ali na rua, não vai dar em nada, né? Então, fazer lei é isso. E fazer lei, eu digo que é uma coisa prática, porque não é necessariamente por gente técnico. O seu Zé Padeiro foi eleito para ser deputado, né? A Francisca da Silva foi eleita para ser senadora, deputada. Muita gente altamente inteligente e capacitada, mas não é versado no sistema jurídico. O Brasil tem um dos sistemas jurídicos mais perfeitos do mundo, mais bem elaborado do mundo, é top de linha. Se mete com a Alemanha, com a França, e o nosso destinatário é o mais rudimentar do mundo. Então, quando se faz uma lei, é o caos. Jogaram esse instrumento no caos. Aí tem um dos três poderes, que na verdade é um poder lascado em 3 galhos. Um desses galhos é encarregado de fazer essa interpretação. Ou seja, pega esse instrumento, jogado a esmo, e vai colocá-lo na engrenagem. Vamos ver onde é que ele cabe aqui nessa engrenagem, né? Sobrou uma pontinha, corta. Faltou uma pontinha do outro lado, emenda. E aí a gente vai dar essa conformação. Então a atividade de interpretar é científica, paciente, né? Demorada. Então esse instrumento que jogaram não vale por si. Ele vai entrar no sistema e de lá ele volta com outra roupa. Ele é mergulhado lá e volta com outra roupa. E aí é o nosso trabalho, dizer os efeitos que ela vai ter.
O primeiro que eu digo é esse, ela caiu na carcaça da CLT. O segundo é que ele caiu no sistema normativo, que tem normas superiores. O Brasil ratificou mais de 100 convenções internacionais, que estão transcritas na CLT. Então, onde ele revoga artigo da CLT, que apenas repetiu uma convenção, não revogou nada. Você entenderam? Não. Então, toda vez que você vai ler a CLT, isso aqui é objeto da Convenção 131. Vai lá. Olha, não denunciaram a convenção, não revogou nada. Então, e aí tem o princípio da norma mais favorável. Vamos aplicar a norma mais favorável. Continua de pé. Eu disse para vocês, a reforma do Código Civil não foi uma reforma, fizeram um novo Código Civil, porque era uma nova ordem de valores que ele ia traduzir. Agora não, e colocaram esse instrumento dentro dos mesmos valores que já existiam. Logo não vai revogar aquela ordem de valores. Aí você me perguntará, os juízes são contra a lei da reforma trabalhista? Jamais. Jamais. O juiz é um instrumento de aplicação da lei. Ele não pode ser contra a lei, né? Ele é um instrumento estudado, qualificado para interpretar a lei. Eu estava certa vez numa dificuldade. A pessoa, era justo que eu atendesse. Mas no termo rigor da lei não tinha o amparo. E eu não decidia. Deixava lá para ficar amadurecendo. Digo, rapaz, é justo que eu defira, mas no caninho da lei não tem. Eu recusava a decidir contra. E também me recusava a decidir contra a lei. Eu conversando com um velho assim, já, rapaz, engraçado. Olha a situação que eu estou. Aí ele disse assim, mas Beton, juiz é para isso mesmo, justiça é para isso. Onde a lei é clara, não precisa de justiça não, basta a polícia ir lá para cumprir. Se a lei já está clara, basta a polícia ir cumprir. A justiça é exatamente para isso. Isso me deu mais tranquilidade, e de lá para cá eu peguei mais esse rumo, não é? Para decidir nesse estilo. Então, as condições degradantes aí, né? Eu até agora falei do meio ambiente, a condição degradante. Eu acho que é nesse aqui mesmo. É nesse aqui. Olha aí, é um trabalho que, conquanto não seja ilícito, conquanto não seja forçado, é um trabalho muito difícil. E sem o amparo da lei. É o perigo dessa reforma trabalhista. Vai jogar tanta gente para a informalidade que a pessoa vai ser obrigada a trabalhar desse jeito aí e ainda se intitulando de autônomo. Aí é que é o perigo, né? A pessoa se autocondenando. Eu sou autônomo, carregador de lixo nas costas. Né? E aí nenhuma lei de proteção. Porque quando é empregado, a empresa recebe a orientação, né? Tem que fornecer roupa tal, luva qual, máscara tal, né? Fazer o exame de vez em quando. Mas quando não é, não tem nenhuma proteção, né? Olha aí, é desse jeito aí que eu trabalho condições, né? São condições degradantes. Compõe o tripé da maldade, juntamente com o trabalho reduzido da condição de escravo e o trabalho forçado, né? É o artigo 29 da Convenção da OIT, a Convenção 29 da OIT, né? Define trabalho forçado como sendo todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça de sanção para o qual não se tenha oferecido espontaneamente. Então é proibido o trabalho degradante, assim entendido aquele que priva o trabalhador de sua dignidade, que o desconsidera como sujeito de direitos, que o rebaixa e prejudica,
ou que, em face das condições adversas, corrói sua saúde. Esse aí é o mínimo que se pode dizer, mas tem muito mais coisa do que caracteriza um trabalho degradante, né? Aí tem a diferença entre degradante e escravo. Aí vem o 149 do Código Penal. Aí eu vou falar aqui do meio ambiente de trabalho, que é o físico, né? É o físico, as condições ambientais fisiológicas e condições morais. Assim, altamente degradante da moral, trabalho prestado em ambiente de prostituição, de apoio a práticas ilícitas, de tráfico de drogas. Esse é a pior forma de trabalho degradante, né? É o trabalho ilícito. Porém, o mais conhecido e assintoso de todo, que embora não sendo atividade ilícita, o modo e as condições em que é executado são mais que penosas, são degradantes da dignidade humana. Perguntará Aristóteles por que a escravidão existia. Você sabe que, apesar de toda a sua potência pensante, Aristóteles e Sócrates não combatiam a escravidão, né? Eles eram aristocratas, não combatiam a escravidão. Platão também não combatia a escravidão, né? E quem veio combater a escravidão já foi com Protágoras, né? Com Protágoras, que era uma espécie de neoliberal. Ele vendia a educação, ele promovia escolas pagas, só que Platão, Aristóteles, eles achavam que a educação tinha que ser gratuita, custeadas pelo Estado. Mas perguntaram a Aristóteles, por que a escravidão? Ele respondeu que a escravidão sempre vai existir. Porque tem tipo de trabalho que o homem livre não faz. E esse trabalho precisa ser feito. Então, aquele trabalho altamente degradante, ele vai ser feito, vai ser realizado. E, logicamente, por uma categoria de homens não livres. Então, o que ele quis dizer? A escravidão é um modo de dizer. Tem a escravidão acorrentada e tem a escravidão por necessidades, né? Por necessidade. A pessoa altamente necessitada não é livre. Não é livre. Foi o que ele disse, olha, a escravidão não vai acabar nunca, porque haverá sempre a demanda de trabalhos que homem livre não faz. Uma pessoa que vai limpar fossa, né? Limpar fossa, correr atrás de um caminhão de lixo a noite todinha, na chuva. Vamos dizer que uma criatura dessa é livre, né? Está fazendo isso com satisfação, é livre. Está fazendo ali por algum motivo superior de sobrevivência. Ah, isso aí é livre demais, beleza, isso aí, olha. Né? Olha, que coisa linda, olha. Né? É o sonho de todo mundo que mora na cidade, é comer na natureza, olha, entre as árvores, né? É um sonho, olha. Então esse pessoal priva dessa beleza. Isso aí são os cortadores de palha de carnaúba. É considerado um dos trabalhos mais difíceis que tem, né? De extrair o pó da palha, de extrair a palha, depois preparar e tirar o pó. E aí eles estão aí no restaurante, viu? No refeitório. Muito, né? Muito ecológico. E aí eles comem aí e depois vai lá para trás da moita, né? E descome. Negócio de banheiro, essas coisas, não existe não, pessoal. Não. Tinha um lá em Teresina, que eu julguei esse caso, numa construtora, que ele chegou a quentinha dele, trabalhando na estrada, e ele procurou, você sabe, eu não sei porque que engenheiro tem raiva de árvore. A primeira coisa que ele faz é raspar tudo, deixa tudo deserto. Ele não sabe fazer as coisas debaixo das árvores, aproveitando a árvore, tem que raspar tudo. E aí fica aquele deserto. O cara chegou, trouxeram a quentinha dele, ele olhou para um lado e outro, a única sombra que tinha era do rolo compressor. O rolo compressor de estrada, da altura desse tempo. Se encostou lá debaixo do rolo compressor, ficou comendo a quentinha dele.
E o trabalhador da construção é assim, ali mesmo ele se deita um pouquinho, né? Tira um soninho de 10 minutos. Aí daqui a pouco o operador da máquina veio, pôs para funcionar, diz que ele foi entregue na casa dele por baixo da porta. Foi entregar o homem na residência por baixo da porta, tá aí o trabalhador. Eu julguei esse caso lá, quer dizer, as condições ambientais totalmente, né? Totalmente degradantes. Olha, isso aqui, olha, que dormida legal, né? Olha. Então, isso é para eles pernoitarem, sabe? Porque tinha anoiteceram lá e vão amanhecer no serviço. Não compensa vir para casa. Olha, dormir ecologicamente é muito melhor, olha. Junto com os pássaros, as cobras. Sem chuva. Sem chuva. Pois é. Com chuva é ruim. É para lá, não chove mesmo, não tem problema. Essa preocupação a gente quase não tem por lá. De chuva, a gente cobra a casa por causa do sol. Olha aí, viu? Muito ecológico, não. Até eu tive inveja dessa dormida aí. Isso é o animalzinho carregando a palha. Eu achei isso aí até muito sofisticado, porque o que eu carregava era diferente. Quando não era do próprio lombo, era o jumento com a palha em cima dele mesmo. Isso aí não, a carrocinha, o jumento puxando, né? Olha, está muito mais moderno, assim, mas... Olha, carregando a palha da carnaúba. Olha que dormida interagindo com os porcos, com os animais, né? Olha, beleza, né? Isso não existe, pessoal. Na cidade ninguém priva de uma ecologia dessa, né? Interação ecológica com os animais, olha aí. E aí divide a comida. Solta a porca, recebeu meu. E a porca puxando, né? Ele diz que quando eles vão lá para debaixo da moita, quando cuida que não, empina para frente. Uma porca chegou e está com a focinzada, né? A porca vem bem discretinha por trás, né? E mete o focinho no indivíduo. A porca muito apressada, espera deu o fim do ato. É isso aí. Olha, agora, por que se diz que é degradante? É porque não tem as condições legais, né, mínimas de ambientais. É um trabalho degradante. Degradante pela dificuldade do próprio trabalho e degradante porque esse pessoal não tem jornada. Não tem jornada, não tem horário para descanso, não tem... Eu mesmo, pessoal, levei muito na cabeça uma bacia de arroz com feijão, tocinho e rapadura na roça. Era uma bacia, a mamãe preparava uma bacia assim, desse tamanho, amarrava um pano por cima, uma trouxinha, eu estava na cabeça, levava lá para a roça. Aí lá eles punham na moita, assim, embaixo da moita, a única sombra, uma árvorezinha, e a colher para o tanto de operário que tinha. Eles comiam na mesma bacia, cada um metia a colher. Depois uma cabaça d'água ali no tronco da moita, cabaça d'água. Quem conhece a cabaça? Né? A cabaça feminina. A cabaça d'água. Aí cada um vai lá, não tem copo não, ó. Cada um vai lá e tira a cabaça. Para todo mundo, né? Guarda o resto ali para outra rodada ali, mais tarde. A sobremesa era rapadura, porque o papai era assim mais farto, mais aí, levava a sobremesa, né? Que era rapadura. Rapadura, cada um comia um pedaço. As condições ambientais de trabalho. Então isso aí é degradante. Olha, na carvoaria, o aço bom é o que é preparado no carvão vegetal. E o Piauí é o maior exportador do carvão vegetal. Ou seja, nós somos exportadores de tecnologia, né? Carvão. Aí tem muita carvoaria para preparar o aço do ferro que vem de Carajás, é processado em São Luís, né? Processado nas outras
Então, o carvão é lá do Piauí, olha. Carvoaria. Aí ali se trabalha desde que se nasce até morrer. Não tem idade trabalhista lá. Não tem idade trabalhista. Nem tem jornada, nem nada, né? Olha aí. Esse é o trabalho degradante. Nós estamos falando isso, é porque essa nova lei vai levar ao agravamento dessa situação. Vai levar ao agravamento da saúde do brasileiro. Vai levar à escravidão em outra forma. A escravidão em outra forma. A busca pela subsistência, aceitando trabalho em todo tipo de condição. Né? Outra coisa que nós... Olha só. A lei vem mudando muito o nome de parcela salarial. Eu advirto lá no meu livro que o nome em júris não muda a essência da coisa. Eu digo que isso aqui é uma caixa de sapato. Mas está todo mundo vendo que não é, né? Então, não adianta eu colocar um nome numa coisa que a natureza é outra. Então, eu vou dizer, agora os trabalhadores não vão mais ter salário, vão ter prêmios. Vai ser gerente da loja tal, mediante um salário mínimo na carteira e 10 mil de prêmio. Aí o prêmio não tem recolhimento de fundo de garantia, nem de previdência, né, nem repercute nas férias, nem no repouso semanal, e nada. E a pessoa não vai poder mais tirar férias. Porque se tirar férias, vai ganhar só o salário da carteira. Não pode adoecer, porque a licença médica vai ser com base no salário da carteira. Se morrer aquela famíliazinha que vivia num padrão tão bem, vai para a pensão do salário mínimo. E ainda tem aquela proporção ainda que estão propondo aí, né? 50% e tal. Só 50%. E vão desvincular do salário mínimo, que hoje tem uma regra assim, nenhum benefício será inferior ao salário mínimo, né? E a proposta para desvincular do salário mínimo. Esse reajuste do salário mínimo não vai ter repercussão na Previdência, né? Previdência vai ser outra coisa. Reajuste é para o salário mínimo. Benefício e pensão é outra coisa. Na proposta que vem aí, não vai ter essa vinculação mais. Então, ninguém vai ter garantia mais de salário mínimo. Se falecer a viúva e os dependentes, vão para a miséria. Tudo bem. Mas aí, eu gosto de dizer sempre para meus alunos, olha, ele está dando aula de teoria, o aluno fica cochilando, fica com raiva. Ele quer saber como foi a repetição inicial, como é que faz o requerimento. Rapaz, deixe de ser besta. Deixe de ser burro. Que as grandes questões jurídicas se dão em torno de conceitos. Conceito, característica, natureza jurídica. Então, você vai estudar a natureza jurídica do que é um prêmio. Então, aquela parcela é realmente prêmio? Ou deram-lhe o nome de prêmio? Aí vai ter uma disputa judicial muito grande, muito longa. Nós não vamos aceitar qualquer coisa como prêmio. Vocês vão aceitar? Não vão. Vocês vão questionar em juízo. Nós vamos questionar esse juízo. E o prêmio que é? O prêmio é uma recompensa por um determinado desempenho. Não é assim? Você não pode dar um prêmio abstrato. Olha, você está entrando já com esse prêmio. Prêmio de quê? O que eu fiz para ganhar esse prêmio? Né? O que eu fiz? Eu ganhei a luta? Eu ganhei a competição? Prêmio de quê? Não, esse prêmio agora é porque inventaram. Tudo é prêmio. Não, peraí. Existe um dicionário, existe uma coisa para isso, né? Para isso. Você não pode mudar as coisas. Pode mudar a natureza das coisas. Então, nós estamos aqui nessas palestras, é exatamente para mostrar esses detalhes, né? Aonde essa lei quer nos levar e onde nós podemos nos pegar para não ir até lá. Claro que a gente vai ser empurrado um bocado, mas a gente não vai aceitar ir até o precipício. A gente vai
fincar os pés, né, como burro velho, que não aceita ir, né? A gente não vai, tangido mansamente. Nós estamos aqui exatamente para perceber esses detalhes. É uma realidade, a precarização vai aumentar, já é muito grande, é uma realidade que o trabalho em condições degradantes vai aumentar e, pessoal, vai baixar a média de vida do brasileiro. Veja que a Previdência está propondo, a reforma da Previdência está propondo, aumentar a idade para a aposentadoria, aumentar o tempo de trabalho para a aposentadoria e ainda, com essa política social e trabalhista, vai reduzir, né, reduzir a nossa duração, nossa expectativa de vida. O colega estava me contando que a reforma que vem por aí, mais uma, ele disse que tem assim. A expectativa de vida medida pelo IBGE é 72 anos. Aí, você se aposentar aos 65, chegar a 72, não tiver morrido, aí corta a aposentadoria. Você durou mais do que a expectativa de vida geral. Você tem que morrer antes. Ora, porque assim, pois tem essa regra que estão fazendo, pessoal. Olha, é a garantia da aposentadoria. Ou você se aposenta tarde e morre cedo. E aí, se não morreu, vai morrer quando a gente tiver a notícia que foi cortado, né? Se não morreu ainda, vai morrer nesse dia. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. E o que eu estou falando, nós temos viés dos direitos fundamentais para questionar, né, os nossos direitos. Nós não vamos descaracterizar essa lei de jeito nenhum. Nós só vamos aqui acolá dizer, olha, tem uma lei maior por trás dela. Nós vamos invocar essa lei. Tem um direito que essa lei não pode passar por cima. Olha, princípios da irrenunciabilidade, da realidade, da norma mais favorável, da condição mais benéfica, da inalterabilidade dos contratos. Estão de pé. Né? Aí nós temos ainda o Código Civil, que assegura os direitos civis, a proteção contra os atos ilícitos, né? E nós temos a Constituição, a nossa Constituição, direitos fundamentais. Mas aqui, um colega nosso está dizendo, o pior do trabalho degradante é que ele leva a outras degradações. Quase sempre o trabalho, condições análogas de escravo, é para atividade, é para desmatar, para degradar o meio ambiente, é para fazer queimadas. E nesse bolo, o mal só traz o mal, né? Aí nesse bolo vem o trabalho infantil, vem a prostituição infantil, sabe? Vem tudo que é de ruim nesse pacote. É a degradação ambiental, trabalho infantil e prostituição, né? Olha aí, isso é a realidade, pessoal. Nós mandamos em Teresina murar o lixão, tirar as crianças, botar na escola. O município questionou essa decisão até o Supremo. O que a Justiça do Trabalho tem a ver com isso, meu Deus do céu? Ficaram assustados. E aí nós dissemos, mas o que é? Não é um trabalho? Não é a Justiça do Trabalho? Você acha legal uma criança misturada com porco, urubu, cachorro? Trabalhando para sobreviver? Me disseram que é assim. Aquelas comunidades ficam sabendo da hora do lixo tal. Eles sabem a hora do caminhão que vem trazer os frangos descartados do supermercado tal. Aí vão buscar o frango. Afinal, venceu ontem, anteontem, está novinho, está congelado, né? Eles sabem a hora que vem o frango. A hora que vem o produto tal, eles sabem que ainda dá para aproveitar, vamos lá. Entendeu? Lógico que o menino desse arrecada para a família dele e pega uns trocados vendendo para os vizinhos, né? Trocando por a farinha, pelo arroz. Então, essa decisão do TRT foi questionada até o Supremo. E o Supremo manteve e abriu um outro precedente. Que questão ambiental relacionada ao trabalho é da competência da Justiça do Trabalho. Não importa se é serviço público ou privado.
Foi outro precedente aberto do Brasil, né? A partir da decisão do TRT Piauí. Foi isso aí. Aí tem a negócio da lei do eterno retorno. Olha, começou aqui, olha aí. A beleza. Ilusões à parte, vivemos uma reviravolta do progresso social. A caçamba ainda não estava nem cheia. E já começa a se erguer a parte dianteira para despejar as conquistas no lixo. Ainda não tinha nem enchido a caçamba. E já estão levantando, né? E aí, eu me lembrou a lei do eterno retorno. Lei do eterno retorno de Nietzsche, né? O movimento pendular, a sociedade vai e volta, vai. Nós estamos na volta do pêndulo, né? E que Nietzsche diz, olha, Nietzsche é o filósofo mais provocante que houve, mais louco, que mais entrou na alma humana, assim, mas que entrou no nervo da alma humana. E ele diz assim, esta vida, assim como tu a vives hoje, e como viveste, terá de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes. E não haverá nela nada de novo. Cada dor e cada prazer, cada pensamento e suspiro, e tudo que há de indivisivelmente pequeno e grande em tua vida, há de te retornar. E tudo na mesma ordem. Sequência, e do mesmo modo, esta aranha e este luar entre as árvores. E do mesmo modo, este instante e eu próprio. A eterna ampulheta da existência será sempre virada outra vez. E tu com ela, poeirinha do tempo. Nós estamos na virada da ampulheta. No Brasil, integram esse projeto do retorno à escravidão. O Brasil viveu 400 anos de escravidão, 40 de servidão. Aí veio Getúlio Vargas, instalou o direito do trabalho e ele está em desconstrução para voltarmos a 1600, talvez. Então, integra esse pacote, o arroxo previdenciário, a redução do Bolsa Família, a redução do seguro-desemprego, a contenção salarial, privatização do Estado, com desmonte dos órgãos de fiscalização, o PL que reduz a maioridade trabalhista, e o que legaliza os cassinos. Está tudo uma beleza, né? É uma beleza. E o que reduz o investimento público nos próximos 20 anos, o endireitamento do STF, que já tirou a ultratividade das negociações coletivas, que já tirou o direito dos que aderem a PDV, questionar o PDV, que já tirou a competência da Justiça do Trabalho para julgar contra os planos a Caixa de Previdência, né? A Previdência Complementar, que já tirou a competência da Justiça do Trabalho para julgar as contratações ilícitas dos prefeitos, que é um monte de pacote de maldade que o Supremo também já está se alinhando, que já diz que a prescrição do Fundo de Garantia é de 5 anos, que, enfim, né? O novo CPC, que é excludente ao dificultar o acesso à justiça, o novo CPC, pessoal, para usá-lo, só advogado muito bem versado, é muito complexo, muito difícil, não é um código feito para povo, ele foi feito para excluir mesmo, né? Para elitizar o direito, para excluir o pobre. Mas o pior de todos é o da terceirização generalizada, que devolverá o trabalhador ao mais escochante estágio de humilhação e subordinação, servindo e sob as ordens de 2 senhores, sem gerar laços afetivos. Ele pertence a 2 empresas e não tem laço afetivo com nenhuma, né? Esse é o que é o mais perigoso. Mas eu digo assim, mesmo quando tudo parece perdido, nunca desista, olha aí. Né? Você pensa que esse sapinho desistiu? Ele está fazendo o que pode aí, né? Quando tudo parece perdido, não desista, né? Eu acho que nós temos instrumento para resistir, viu? Para resistir. Se Deus quiser, com meus agradecimentos ao convite, à escola, ao Neto, que eu admiro pelo seu trabalho, sua conduta ilibada, o trabalho sério. Acredito no sindicalismo.
acredito nos líderes sindicais. Eu digo sempre para os meus alunos que o líder sindical é um ser diferente. É um ser diferente, bravo, destemido e que põe a cabeça a prêmio. Eu até digo, olha, eu não tenho a coragem que eles têm. Eu me acho bastante corajoso, mas não tenho essa aí. E eu sempre admiro São Francisco, porque um homem nobre, criado com roupas em fio de ouro, larga tudo para viver a pobreza, andando a pé, com leprosos, doentes. Então eu admiro as virtudes que eu não tenho e nem tenho coragem de assumir. Né? A pessoa diz, a Bíblia proíbe adorar ídolos. E você não põe, eu disse, você não põe Duque de Caxias lá na praça, rapaz. Porque não pode pôr São Francisco, Nossa Senhora. Você não põe o Duque de Caxias. Você não põe, não é? O Tiradentes. Ora, quanto mais uma criatura muito mais virtuosa. Se você não admira por um viés, você tem que admirar pelo outro. Né? Então, eu admiro a liderança sindical por essa coragem, essa bravura. Eu digo, é um ser diferente. Quando nós estamos julgando processo, mas esse aqui, rapaz, não é um ser comum, normal, rapaz. É um líder sindical. Não é? Você não está julgando uma questão de um ser normal, um ser humano normal, é de um ser humano diferente. Que assumiu uma causa, que representa uma categoria. Você não pode julgar como um ser individual. E desse meu tribunal, fiquei revoltado. Levou justa causa porque houve a greve da construção civil e ele era um do líder sindical, estava de licença médica, apareceu lá na greve, foi acusado de ter ajudado a insuflar. Eu digo, mas o papel dele é esse mesmo. Não, mas ele estava doente. Mas fez um esforço e foi lá. Foi lá. Né? Para acolher a justa causa do pobre cidadão. Por uma maioria apertada, acolher essa justa causa. Por isso. Então, para vocês, bravos lutadores desse meu Brasil, mais essa tarefa. Viu? Acredito em vocês. E vamos acreditar no direito. O direito foi feito para a gente se defender. É um instrumento de luta moderno. Nos tempos antigos a gente ia para a foice, a faca, o facão. Hoje se vale do instrumento jurídico, né? Instrumento moderno de luta. E vamos usar esse instrumento. Vamos usar. A lei não vale pelo seu texto, mas pelo seu contexto. Vamos contextualizar essa lei e tirar as consequências boas dela. Né? E vamos tentar anular as más consequências. Pelo direito. Segundo o direito, né? E para o nosso direito. Obrigado pela paciência.